Take one. I got two. Fine. Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. Está começando, distribuído em ondas médias, curtas e falantes, o seu programa favorito sobre cinema, Cast Back Hype. Olha só que maravilha. Seja muito bem-vindo, eu sou o John Souza e hoje eu estou aqui com os meus amigos Rodrigo Poli. E aí, Rodrigão? Que energia, né? Por que essa energia toda que tá acontecendo? Rapaz, depois eu te conto. Que energia, felicidade energia total, como, rapaz. né? Há muito não A víamos. pele tá boa, o bigode tá grosso. Bigode, respeita o moço, bigode grosso. Porra. Isso aí, muito Pega, bem. pega o John em 2022. Vê se o bigode era assim. Não era. Não era. Era o Não era, bigode de parecia jogador de chinês, futsal. assim. 5 É pra isso cada aí. lado. Né? Hoje em dia o cara tá com o bigodão de Charles Bronson. Tá, meteu um Charles Bronson. Que isso? Como é que chama? O Magnum? Um dia eu chego lá, Pô, você tá louco. Fala, seus castbackers, que loucura. Olha só, hoje a gente vai falar de um filme. O que dizer, né, desse filme? É um filme sobre pontos de vista. Olha que coisa mais linda, né? Ponto de vista. A gente vai falar mais sobre. Mas, ó, eu queria falar uma coisa que antes de começar. Parabéns pro Sérgio Quiminazo. Foi aniversário dele essa semana, dia 19 de agosto. Sérgio. Que falha Nosso nossa ouvinte. não ter dado parabéns no dia do aniversário do nosso Sérgio. Sérgio Mas tá aqui agora, ó. Ouvinte Nosso célebre do Castback. nosso amigo e um dos primeiros cashbackers, cara. Ele assinou no Verdade. primeiro momento, tá assinando aí até hoje, é nosso amigo, né? Extrapolou e já era amigo do Rodrigo, mas agora é amigo de nós todos. Sérgio extrapolou a alçada de só ser um assinante. Sérgio é isso amigo aí. nosso, então meus parabéns aí, meu amigo. Esse teu dia de ontem ter sido muito bom, né? E o tempo que a gente tá gravando aí na quarta-feira, mas vai lançar na quinta, anteontem, né? Ter sido muito bom aí, que você tenha comemorado bastante aí, que você merece. É isso aí, cara. Muito parabéns, seu João. E juntamente conosco hoje, fechando o nosso time, Edu Schneider. E aí, Edu? É isso aí, cara. O filme é uma mistura de Sexto Sentido com Os Fantasmas Se Divertem, né? É uma Maravilhoso. mescla ali muito boa. E ó, já vou ser polêmico na abertura. E, ó, Todo cara, mundo sabe o meu amor que eu tenho pelo M. Night Shyamalan, né? Eu sou aquele que acha que todos os filmes dele são bons. Com exceção lá do Mestre do Ar e do outro lá com o Will Smith lá, né? Porque aquilo ali são filmes de estúdio. Mas os filmes autorais dele eu gosto de todos. Mas já digo aqui na abertura, acho os outros melhor do que o Sexto Sentido. Já digo logo. Olha só. Rapaz, afirmações Polêmica, perigosas, polêmica. mas como vocês viram aí, hoje nós vamos para 2001 falar, não deles, mas dos outros. Olha aí, caramba, fala Você sério. tá demais. Ó, que Vamos abertura falar demais. dos outros, cara, que maravilha. Liderado aí por Nicole Kidman. E eu gostaria de saber, cara, antes eu queria compartilhar com vocês que essa semana eu tive uma experiência muito bacana, porque eu fui assistir no cinema Corra que a Polícia Vem Aí, cara. E eu Que assisti maravilha, hein? Ainda não legendado fui ainda. e depois eu assisti dublado pra ver. E eu vou te contar que foi uma experiência maravilhosa, cara. Foi viajar pra um tempo que eu nunca nem era nascido, porque o filme realmente parece que é um pedaço dos anos 80 que eles trouxeram. Deu uma de Neymar, né, John? Deu uma de Neymar. Saudade daquilo que a gente não viveu. Exatamente, cara. Foi a sensação que eu tive. Tava eu e mais um casal lá, depois entrou outro casal. Só tinha 6 pessoas na sala. E aí, no meio, assim, de 30 minutos de filme, o casal estava revoltado com o nível de humor do filme e foi embora. Então ficou no meio louco. no Que imbecil. filme inteiro, 4 Que pessoas. imbecil. Cara, porque realmente as piadas são nível das piadas do antigo. Menos Mas tá inteligentes, menos inteligentes. Eu acho que o Leslie Nielsen tinha um quesinho ali
né? Ele é mais ator que Liam Sabia, Neeson, né? sabia fazer. É né? isso, Sabia. é isso. Mais ator, mais Mas ator. ainda assim o filme é muito divertido, vale muito a pena, é cheio de referência a um bocado de coisa, quebra de quarta parede, assim, tudo que a gente espera que o filme seja. Eu tava com altas expectativas depois que eu vi a review e saí contente do filme, assim, cara, muito bacana. E, assim, asterisco aqui pra versão dublada que conseguiu dar jeito e um monte de coisa lá que só dava certo em inglês, né? Porque o filme é cheio de piadoca, cheio de piadoca. E a dublagem, cara, não fica pra trás. É, ó, eu tenho uma linguiça que dá pra 20 comer. É, sabe, uns negócios assim que eles vão falando. É, Nesse eles vão nível? falando. Nesse É, naipe? se eu cozinho, Nossa. eu não lavo. A mulher fala pra ele. Eu falei, cara, não. mentira que ele meteu-lhe essa, cara. Então, assim, tem umas piadocas lá que tem que funcionar dublado, né? Não dá pra você traduzir literalmente pro inglês. Sim. Uhum. Mas o filme realmente é uma Aquela experiência adaptada, né? muito É isso, bacana. Vale a maravilhoso, pena hein? se você tá Fica de procurando recado aí aí. pra quem assistir. Eu É vou isso assistir. aí. Vale a pena. É, A gente vou sair também, do vou universo também. Marvel e sair de filme de ação padrão realmente é uma coisa que vale muito a pena. Mas, não falando de Leslie Nielsen, mas falando dos outros, de novo essa piadinha Dos como é que outros. eu vou parar, Já fiz um vídeo falando de eu, tu, eles, agora chegou a vez dos outros. dos outros, é isso aí, a gente vai gabaritar todo mundo. Eu queria saber de vocês aí, do Rodrigão, como é que foi a experiência, porque eu sei que você tá fresco com esse filme, né, cara? Foi uma das primeiras vezes aí que assistiu? Eu não sei os outros, mas eu assisti pela primeira vez esse filme, né, cara? Uhum. Porque eu não tinha visto ainda ele, eu não tinha visto nem pedaço. Da semana passada eu tinha visto alguns pedaços, assim, olha só esse filme, vem pra cá, mas dessa vez eu nem isso. E, cara, que grata surpresa, que filmaço. Eu terminei de assistir o filme, virei pra minha mulher e falei assim, cara, que filmão, vou te contar, posso falar spoiler, tudo? Ela pode, porque ela não liga, né, igual vocês, ela não liga pra spoiler. E aí eu contei tudo pra ela, sabe, empolgado. Então quando a gente termina um filme empolgado do jeito que eu terminei, porque realmente valeu a pena, foi muito bom, realmente me surpreendeu. Eu adoro ser surpreendido, cara. Puta, por isso que eu não gosto de spoiler, porque eu adoro ser surpreendido, cara. Por isso que eu brinquei com essa história, né? De ser um filme de pontos de vista, né? Pela primeira vez eu vi um filme. Tudo bem, Sexto Sentido tem algo nesse sentido. Mas que coisa. Sentidos. Né? Hoje a Mas- gente tá on trocadilho. fire, né, cara? O negócio tá bem seguro. Tá demais. É, ó, Coringa, né, no ar. Mas, cara, é muito louco que você tá o tempo inteiro vendo os fantasmas e você não sabe, mas você tá junto com eles ali, tipo, quem são essas pessoas? É muito louco isso, cara. Você para pra pensar, você fica tipo, caraca, que incrível isso. Dá vontade de ver de novo, como o Edu acho que comentou no off, não lembro agora. Pra gente ver algumas nuances, alguns detalhezinhos ali que a gente, Anotei algumas aqui pra sabendo gente já, discutir. vai ser um pouco diferente. Gostei demais, cara. Demais de verdade, de verdade. E Eu você, Edu? assisti no cinema, né? Eu Lógico, morava em lógico. Porto Alegre nessa época. Era uma outra vida, recém-formado. Tava noivo de uma menina que depois não deu certo, né? Uma gaúcha lá, gaúcha de Vacaria. E eu fiquei, cara, empolgado. Primeiro que eu já conhecia o diretor. Eu conheci ele lá de Preso na Escuridão, que é um filme muito bom, que é um filme de 97. Quem não conhece Preso na Escuridão é o que depois os Estados Unidos fez um remake com o Tom Cruise de um filme chamado Vanilla Sky, né? Filme bem conhecido do Cameron Crowe. E é um filme com a Penélope Cruz, né? Depois veio até ser namorada do Tom Cruise, mas o engraçado é que a Penélope Cruz fez também a versão original lá, espanhola. E filmaço, então eu já conheci o diretor. E fui assistir esse filme e é um cara que ele não fica só na direção. Ele já tem uma direção, para mim, esplendorosa. É um cara que é muito pouco comentado, para mim, subestimado, que é o Alejandro Amenábar, que é um cara que eu tenho uma grande consideração. Ele tem um outro filme também chamado Mar Adentro, com o Javier Bardem. O Javier Bardem, nesse filme, ele deveria ter ganho o Oscar. Uma atuação, assim, primorosa, fazendo um cara já mais velho, que fica na cama o tempo inteiro, ele, né, até é uma discussão sobre a eutanásia, um filmaço. E aí eu fui muito empolgado para ver esse filme aqui com a minha, na época era noiva, e aí a gente saiu do cinema, cara, empolgado. Aí assim que lançou o DVD desse filme, eu fiz questão de comprar. E o Amenábar, ele é diretor desse filme, é roteirista, e para quem não sabe, ele é o compositor também. É um dos últimos filmes feitos em película ali, né? Porque depois passou a se usar muito digital. É um filme
todo em 35mm e a gente aqui que ama, a gente, né, qualquer gente tem que lançar uma camiseta, né? Olha o granulado desse filme, né? Tem que lançar uma camiseta falando sobre isso. Adorei. Porque a gente adora filme em película e esse filme aqui, cara, ele me lembrou muito o Barry Lyndon, lá do Kubrick. Aí, pô, Eduardo, é exagero, mas não é, pra mim não é. O Barry Lyndon tem algumas coisas que às vezes parece quadro aqui também tem, às vezes parece um quadro ali no filme. E você tem aquela pele branca da Nicole Kidman, que dá um contraste maravilhoso no filme aqui. As atuações estão muito bem, também do elenco de apoio ali. Eu acho que tá esplendoroso ali, cara. E como o Rodrigo falou, que a gente comentou em off, tem essa coisa de você reparar que tem umas nuances que você fala, caramba, tava na nossa cara e a gente não viu. Assim como é também no Sexto Sentido, né? Esse filme foi muito eclipsado pelo Sexto Sentido, que veio em 99, né? Veio 2 anos antes. Muita gente compara, é uma outra versão do que é o Sexto Sentido. Eu não acho, cara, apesar de ter suas similaridades, mas eu acho que é uma história completamente original. Ela vai por outro caminho, ela pega um filme de época, né? Porque ele se passa em 1945. Isso é muito legal ali naquela, e tem toda uma explicação do porquê tem aquela neblina, né? Então, cara, tem muita coisa legal pra gente discutir aqui sobre fotografia, sobre cenas. Começa o filme com um plano holandês, né? Daquela cena da Nicole Kidman gritando. Tem muita coisa legal pra gente falar, mas eu queria também saber do nosso apresentador aí, do John, como é que foi a experiência? Se foi a primeira vez que ele assistiu, se já tinha assistido também. Eu já tinha assistido, cara. Porque um colega me recomendou. Na época eu tava numa vibe de jogo de terror, né? Que eu tava maratonando os Resident Evil e tal. Cheguei a passar um pouco em Silent Hill, mas eu sou muito cagão, eu só esbarrei nesses jogos mesmo. E um colega falou, cara, tu que tá vendo Silent Hill e tal, tem um filme que não sei se foi inspiração, mas tem esse lance da névoa também, é muito presente, esse terror meio gótico, vai ver os outros. Eu assisti, na época, se eu não me engano, pouco tempo depois também eu assisti com a Ana Paula, né? Porque ela tava vendo, porque um professor recomendou pra ela de psicologia e tal. E porque tem toda uma questão ali dentro também do filme. E eu assisti, 2 vezes em pouco tempo. E foi uma experiência fantástica, assim. O plot twist eu realmente não esperava. Eu acho que isso é bacana, assim, desse filme ter sido um pouco apagado em referente ao Sexto Sentido, porque o plot dele se manteve mais secreto do que o do Sexto Sentido, porque o do Sexto Sentido ele praticamente já é divulgado com o plot twist, né, do eu ver gente morta e tal, não sei o que. Então ele é muito mais secreto, e como ele realmente é uma coisa que tu só consegue desvendar lá no final, o filme nem te dá muita brecha, assim, e mesmo você assistindo, você não vai sair tanto da casinha de achar que, caraca, porque você tem tantas camadas que te atrapalham, entre aspas, na resolução final, que aí quando você chega no final, você fala, caraca, isso aqui realmente completamente fora da casinha. E é, assim, muito bom. Você comentou, Edu, que pra mim é um dos aspectos assim, mais fantásticos. Eu acho que isso é o que torna esse filme pra você melhor do que o Sexto Sentido, é que ele é ambientado de uma forma muito mais interessante, né? A estrutura dele de ser, pouca locação, sabe, é naquele local. A questão do filme se passar durante a Segunda Guerra Mundial é muito bacana, sabe? Os personagens são bem definidinhos. É quase um quê de mistério esse filme. Muita gente cataloga como terror, apesar de ter todo esse ar pesado que o filme tem, que inclusive, dando uma pesquisada, o diretor quis manter essa aura dentro do set, ele não deixava ninguém falar alto, era todo mundo falando baixinho, o set era sempre silencioso, os locais estavam sempre mal iluminados, era só realmente o ambiente do set, o restante estava num breu lascado. Então, assim, era um ambiente pesado, mas eu acho que esse filme tem muito mais um tom de mistério, de que, caraca, o que tá acontecendo aqui, do que necessariamente você ficar aterrorizado o tempo todo na cadeira. E olha que eu sou cagão, pra me aterrorizar é muito fácil, mas esse filme, ele me pegou muito mais pela curiosidade, cara. Isso é muito bom. Ele não tem questão de jumpscare, não tem, cara. Não tem. Não tem Ele monstro, assim, não tem uma parada, né? Uma coisa legal também pra gente dizer, é um filme produzido pelo Tom Cruise, né, pela empresa que ele tinha, né, a Cruise Wagner, né, com a Paula Wagner. Mas também não tem só o Tom Cruise, né? Você tem os irmãos Weinstein ali também, né? Harvey Weinstein e o irmão dele ali também, da Miramax, né? Eles estão ali também como produtores executivos do filme, né? Que estão presos aí. Você vê que vários desses artistas transitavam com os irmãos Weinstein e ninguém falava nada, né? Todo mundo já sabia quem eram essas duas figuras e ninguém falava nada. E muito da Nicole Kidman tá no filme é muito por causa dela. Ela era casada com Tom Cruise na época, né? E teve essa parceria com a Amenábar,
né? Tanto que gerou até o Vanilla Sky, ele conseguiu os direitos para fazer nos Estados Unidos do Vanilla Sky, que é escrito também pelo Amenábar, e aí tem isso também de muito interessante. Outra coisa interessante também é que o filme começa com, né, com aqueles desenhos ali e tal, e aí você vê, cara, pode não ter sido assim uma coisa, ele viu esse filme e resolveu fazer igual no filme dele, mas o Ari Aster meio que usou isso lá no Midsommar, né, de você ter alguns spoilers do que vai acontecer no filme com imagens que são desenhos, né, no caso são desenhos na parede lá no Midsommar, e aqui o filme começa com desenho, a mãe falando, né, da Bíblia e tal para os filhos, e uma coisa que eu acho genial é a coisa da doença dos filhos, porque isso deixa a fotografia muito mais com esse ar de mistério, de aterrorizante, né? Porque, cara, gera um conflito ali muito grande, que você imagina, cara, você ter 2 filhos, que você não pode deixar entrar iluminação nenhuma na casa. O terror que aquilo seria, né? Seria uma coisa muito legal. E eu até anotei aqui para não esquecer, da gente falar do nome do diretor de fotografia, que ele merece ser mencionado, né? Porque o nome dele é bem difícil, é o Javier Aguirre Sarobe. É o nome do diretor de fotografia, que é o cara que vive trabalhando com o Amenábar, trabalhou lá, inclusive, no Mar Adentro, que eu mencionei aqui. E o filme começa, depois que tem esse desenho, começa com essa cena da Nicole Kidman num plano holandês, gritando, e aí você já sabendo do final, você sabe porque ela estava revivendo o que ela tinha cometido, que era o assassinato dos filhos, né? De ter matado os filhos lá asfixiados com um travesseiro, né? E aí ele começa o plano holandês, ele já corrige ali, aí é muito bom. E aí chegam os 3 funcionários, né, na casa lá, a Berta, né, o Tuttle e a Lídia, né? Os 3 ali, a menina muda. E aí eles chegam na casa, você vê que, né, você já sabendo da história, é um trabalho espiritual que eles vão fazer para mostrar para ela que eles estão mortos, né, que eles terem consciência do que ela fez e tal, e, né, encaminhar eles lá pro plano espiritual, o que quer que seja. Né, e acaba nem tendo sucesso porque eles já continuam assombrando a casa ali, né? Ela chega a frisar isso. Mas começa essa cena e aí, na hora que eles batem na porta, a Nicole Kidman abre a porta, né? A Grace, né? Se eu não me engano, o nome da personagem. E aí ela fala para eles assim, não, eu já sei para que vocês vieram, porque eles tentam se explicar. E aí eles se entreolham. Você vê isso, você assistindo a primeira vez, você nem repara desse olhar de estranhamento deles. Porque quando ela fala, eu já sei para que vocês vieram, eles meio que se olham e falam, pô, então metade do nosso trabalho tá feito. Porque se ela sabe o que tá acontecendo, beleza, vai ser mais fácil da gente fazer essa transição aqui dela, né? E não, ela tava achando que, porque ela tinha colocado um anúncio, né, tinha mandado uma carta lá, acredito que teria sido o jornal, para poder fazer um anúncio para contratarem criados, que ela, segundo ela, os criados tinham abandonado a casa do nada. Na verdade, não abandonaram, os criados continuaram vivos, né? Eles é que morreram. Então tem essa coisa aí bem curiosa desses detalhezinhos, que é a mesma coisa do Sexto Sentido, que você acaba vendo, né? Que algumas coisas acabam acontecendo ali. É muito interessante ali a forma que é construída. Então é um filme que é bem legal porque você tem esse fator replay desse filme funciona muito bem. O John e eu aí que já assistimos, achamos maravilhoso o filme da mesma forma. O Rodrigo, eu tenho certeza que deve estar doido para reassistir. Inclusive com a Dani, acredito. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Eu até já propus isso pra ela. E vai ser um pouco diferente, porque aí eu já vou reparando em algumas outras coisas. Sabe por que não tem monstro, não tem fantasma, essas coisas? Porque a gente já convive com eles o filme inteiro, né? É louco, né? A gente pensar que, pô, pra gente não tem porque a gente, né? E essa fotografia é bem escura, né? Esse jogo de sombra e luz que eles fazem o tempo inteiro no filme, e é espelho passando pra cá, pra lá, e você fica tentando encontrar, você fica tentando ver se tem um rostinho, alguma coisa aparecendo aqui e ali. Daqui a pouco eles colocam um quadro. Cara, que essa cena do quadro, assim, Rodrigo, porque ele é todo escuro, você só vê o rosto, né? Você fala, achei. Mas não, acende um quadro, né? E aí daqui a pouco, aí ela acha umas coisas antigas e não sei o que e tal, e aí ela vê o quê? Ela vê um álbum de fotografias de gente morta, e a gente já viu falar sobre isso. Tinha mesmo, existem essas fotos, inclusive. Isso é terrível, né, cara? Então eu acho Rodrigo, que diga lá. Não, pode falar, termina. Eu acho que a diferença que a gente vê aqui
com o Sexto Sentido, que é um filme maravilhoso também, é que no Sexto Sentido ele tá ali, mas ele não tá assombrando ninguém. A gente descobre que ele é um fantasma, mas ele não tá assombrando ninguém. Aqui, a gente descobre que existe uma assombração, tem uma assombração que toca piano, que existe um Victor na parada toda lá, um garotinho, não sei o quê, só que a assombração, a gente tá do lado da assombração, a gente tá vendo pelo ponto de vista da assombração. Eles estão assombrando alguém. Isso é muito louco, cara. Isso é um pouco diferente, isso. Entendeu? Sim. É uma casa mal assombrada, realmente, a gente tá vendo pelo ponto de vista dos fantasmas, que não sabe que são fantasmas. Isso Exato. É muito louco, eles não estão lá, vou assustar. Não, eles estão assustando, mas eles nem sabem. Eles estão achando que eles estão sendo assustados. Cara, que loucura. Pum, muito legal esse filme. Cara, e a pele comentou, bem clara da Nicole Kidman. E as crianças têm a pele branca porque não pegam o sol, né? É bem glow, uma coisa meio fantasmagórica. Sim, sim, é meio brilhoso, assim, tem um glowzão, assim, que chega e ilumina em volta, cara. Isso é bizarro. Você tava comentando, desculpa te cortar, Edu, você tava comentando, o Rodrigo, dessa perspectiva invertida, me lembrou de outro filme do Tom Cruise, que é o Diário de um Vampiro, que a gente vê não do vampiro, mas a perspectiva dele em relação aos fatos que ocorrem na vida dele, né, da questão da Kristen Dunst, do Brad Pitt ali e tal. Isso é muito bacana, cara, porque de vez em quando é bom você dar uma revigorada no tema, tipo fantasma, beleza, mas o que os fantasmas pensam? Será que todos eles estão ali? Não, aqui passa justamente pessoas perdidas, né, que estariam meio que perdidas nesse espectro, fazendo tudo isso. Meu, maravilhoso. E esse glow que você comentou, cara, é perfeito, é uma parada muito... Tem um quê, assim, do gótico, né? Não só pela mansão, pela casa, mas também pela própria aparência, sabe? Esse branco, assim, quase que transparente, essas cores pesadas o tempo todo, né? Todo mundo muito frio, aquela coisa... A relação que ela tem com os criados, né? Como o Edu comentou, que cada um acha que tá, né? Que tá tendo um tipo de relação diferente. Aí cara, tem esses criados, aí tem, né? Nossa, cara, é muito bom. Isso é muito bom, é muito intrigante. Eu gosto... A gente comentou isso no episódio do Exorcista, que duas coisas que metem medo demais. Imagens, e a casa é cheia de imagens, né? Imagens de esculturas e tal, de pessoas, que é uma coisa que me dá muito medo. Eu tenho muito mais medo daquelas esculturas de igreja católica do que de fantasma. Né? Porque parecem pessoas ali, aí num ambiente assim, é muito estranho. Sempre sofrendo, né? Sempre um negócio pesado. Né? Criança, John e Rodrigo, criança, cara. Aí tem esse tal do Victor. Aquela cena com o menino que bota a mão no ombro do menino, que tem um menino escondido atrás da cortina. Porra, é aterrorizante a parada. E eu gosto muito de umas falas, então, mais uma vez o filme vai pincelando. Tem uma hora que ela pergunta da Lídia, porque a Lídia não fala e tudo mais. E aí fala se ela sabe do serviço, por ela ser tão jovem. Aí a senhora Berta Mills, ela fala assim, não, ela é muito mais velha do que ela aparenta, porque eles são do século XIX, cara. Né? Por isso que ela fala isso, né? Porque eles morreram lá na peste, né? Então tem essas nuances que a gente só percebe depois que a gente assiste pela segunda vez. Na primeira vez não tem como reparar, cara. Isso, cara, isso enriquece demais. E aí você... Não é só o roteiro é primoroso. Eu que nem ligo muito pra roteiro, mas esse filme aqui tem um roteiro primoroso. Cara, e é todo mesclado com a fotografia muito bem feita. E a trilha do Amenábar é muito boa, porque ela não é invasiva e ela tá ali pontuando nos momentos certos do filme, cara. É brilhante, cara. Porque qual o cara que compõe, faz o filme, faz roteiro, que a gente conhece? Eu só conheço o Clint Eastwood. Né? Que é um cara que a gente também tem em alto grau aqui. E aí você tem uma Amenábar que eu tenho certeza que nossos amigos que ouvem aqui o Cashback, que assistem, alguns nem sabem quem é Alejandro Amenábar, cara. E é um baita de um diretor, cara. Um baita de um diretor que ninguém comenta. É triste, mas, né? No meio cinéfilo, né? O pessoal, pelo menos dos outros, vai lembrar, talvez do Mar Adentro, mas... Tirando isso, não vai lembrar. E é um baita de um diretor. Será que o Tom Holland conhece? Eu acho que não. Eu não conhece nem o outro espanhol mais conhecido, que é o Pedro Almodóvar, quanto mais o Alejandro Amenábar. Mas estamos aqui para isso também, né? Não é um problema quem está conhecendo hoje e procure mais filmes dele, inclusive. Agora, quer ver outra coisa genial? A assombração
que a gente acha que é a assombração mais forte do filme, que é a mulher de olhos esquisitos, a véia lá de olhos esquisitos. Na verdade é a médium. Né? Na verdade é quem tá tentando ajudar. Isso. Você acha que é a doença e na verdade é a cura, né, cara? É o médium. É tipo o cobra, Stallone cobra da parada. Genial isso, cara. Isso é muito bom, né? Faz um... Não, dá um twist na tua cabeça 180 total, assim. E, assim, a gente comentou da aparência, de tudo, mas a atuação da Nicole Kidman tá muito boa. E vale... assim, a gente vê entrevista, vê depois reportagens sobre o filme, ela pediu pra sair. Não sei se vocês viram isso. Ela pediu pra sair do projeto no meio da produção porque ela achou que a personagem era muito sombria. Ela falou, não consigo fazer isso. Não dá. E aí Ainda eu acho que e eu acho que o maridão deve ter pesado e falou, meu amor, eu investi, né? Um projeto nosso, né? E deu mó grana esse filme, assim, deu muito dinheiro. E foi baratinho, uma locação, sabe? Um negócio super tranquilo e deu muita grana. E, cara, ela tá perfeita nesse papel, de verdade, assim, não é só porque é ela, não, cara, tá muito bem. Cara, ela consegue passar essa preocupação de mãe, sabe? Esse desespero, tu acredita muito nesse olhar dela, cara. Tem gente que menospreza a Nicole Kidman, cara, não sabe de nada. Essa menina é uma baita de uma atriz, né? É uma baita de uma atriz. A gente viu lá, a gente tem o nosso episódio de Olhos Bem Fechados, né? Com ela também. O que ela fez no Homem do Norte também, que é pouco falado, né? Que é do Robert Eggers, que é um filmaço também, pouca gente falou. Uma das primeiras cabines que o Cashback frequentou, né? Assim que a gente começou a frequentar a cabine. Ela tá muito bem também, né? E, cara, aqui ela tá sensacional. E o filme, mais uma vez, vai dando essas pistas. Eu gosto demais dessas pistas que vai dando, que tem uma hora que ela comenta sobre a enxaqueca, a coisa do piano, né? Não, eu não quero que toque piano aqui na casa. Esse piano apareceu do nada aqui e tudo mais. E eu não gosto porque eu prezo pelo silêncio. Se não tiver silêncio, eu me descontrolo. E aí, ele te dá meio que uma pista para você entender que talvez tenha sido a causa da morte das crianças. De ela ter dado um surto de loucura desse, que as crianças de repente estavam fazendo barulho e tal, aquilo estressou ela de uma forma, porque ela já estava sem o marido, né? E aí acabou assassinando os filhos. Então ele vai te plantando pistas ali, cara, aos pouquinhos. E ao mesmo tempo que ele vai plantando pistas, ele vai te puxando pro outro lado, que foi o que a gente falou. Porque ele vai te puxando pro lado e fala, pô, beleza, tem assombração, tem tudo, mas muito estranho esses criados aí. Eles já trabalharam na casa, até porque depois você fica sabendo que, né, na verdade, a carta nem foi enviada, eles apareceram ali do nada. Esses caras estão tentando armar, tipo aqueles caras que ficam inventando fantasma no Scooby-Doo, né, para poder comprar uma casa, alguma coisa mais barata. É tipo aquilo que você fica pensando, pô, esses caras estão armando aqui, eles querem ficar com essa missão. Muito boa referência, é isso mesmo. Eles querem fazer isso aqui, aí tem a coisa do túmulo, de esconder o túmulo, aí você fala, que porra é essa? Aquelas fotos bizarras, que aquilo ali também é outra coisa. Cara, tem gente que gosta de fotografia, eu tenho minha enteada aí, que é a Clarinha, que é fotógrafa e tal, é apaixonada por fotografia, mas, cara, eu não consigo ficar vendo foto de gente morta ali. Eu não gosto nem de ver fotos, às vezes tem, né, alguns lugares que vocês vão, que a gente vai e tal, de antiguidade, tem gente vendendo foto do século XIX. Eu olho aquilo ali, cara, eu acho aquilo tão mórbido. Aquilo ali me dá um medo que, sei lá, eu sou do tipo de pessoa que acredita que os objetos eles carregam um pouco da energia da pessoa. E aí fica aquela coisa ali, parece que depois tu vai ser assombrado ali. E aí aquelas fotos ainda mais de gente morta, cara, é muito bizarro aquilo. E aí o filme vai fazendo essas brincadeiras. Aí você, que estranho, essa família, mas essas assombrações. Aí as assombrações começam a fazer barulho, você não vê nada. E aí quando aparece o pai também, é muito bem feito. Não sei se vocês se ligaram, mas na hora que o pai aparece na cama, ela aparece no espelho, a Nicole Kidman. O marido, ele não aparece no espelho, ele tá deitado na cama, ela tá com a penteadeira aberta, onde tem um espelho, o marido não aparece. E aí você tem que conjecturar, por que esse cara não aparece? Se a outra que tá morta aparece, por que ele estando morto não aparece? E aí você vai meio que entender pelo fato de ele saber que ele tá morto. Ele sabia que ele tava morto. Entendeu? Ele estava ali naquele momento ali da casa porque ela não poderia sair daquele lugar. E aí foi uma forma dela não sair dali. E tanto que quando ele vai conversar com ela, ele dá uma pista enorme e a gente não repara, porque a gente está sendo puxado pro lado dos criados, que ele fala o seguinte, você não tem que pedir perdão a mim, não. Você tem que pedir perdão às crianças. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Aí a gente fica assim, pô, por que ela fez?
Só que aí o filme te leva pro outro lado, você até esquece disso. Sim. Mas é muito bem feito, cara. E E aí ele não aparece no espelho. Não aparece. E assim, Edu, é muito legal isso, porque essa frase, ela tem um entendimento quando você tá assistindo pela primeira vez. Você tem que pedir tem perdão duplo pras sentido. crianças, porque ela é muito rígida com as crianças, até na cena do Exato. jantar depois. Quando você Exato. assiste de novo, ela tem um tom completamente macabro, tá ligado? Tipo assim, meu, o que ela fez, sabe? Por que ela provavelmente matou, sabe? O que aconteceu? É outro tom, o filme fica até mais de terror, né? Eu tava conversando no começo sobre esse gênero, eu achar que não compete tanto ao filme. Cara, ele ganha uma faceta completamente de terror quando você reassiste, sabe? Que aí todas as frases fazem sentido e você vê que o monstro é aquela moça loirinha, né? Mãe das crianças que tá ali o tempo todo. E você tava comentando isso, Edu, que eu acho fundamental. O filme vai te dando pistas até meio que claras de quem é os fantasmas, né? De quem é o problema ali. Só que ao mesmo tempo o filme vai te dando, vai te alimentando com um monte de burrada. Então, por exemplo, na cena do jantar, ela fala, depois que o pai volta, estamos todos aqui, muito felizes e tal. Aí a menina fala, e os outros, né? Tipo, e os intrusos? Aí você mata e fala, não, você assistiu a primeira vez? Ah, não, então beleza, os outros são os fantasmas, são os monstros, os criados, tipo assim, pô, pelo amor de Deus, é isso, matei o filme, o nome do filme é esse e tal. Então ele vai te enfiando um monte de, né, de bomba de fumaça e aqui ele tá te alimentando com roteiro de verdade, sabe? Tipo, mostrando que a mãe é a vilã, que o cara voltou, né, porque já tá morto, ele tem consciência disso, por isso esse olhar depressivo dele. Quem que volta da guerra e fica com aquele olhar de merda, cara? Pelo menos na volta você tá eufórico, tá feliz, tá reencontrando a família. Sim. Então isso é muito bom, cara. Isso é assim. Depois baixa a primazia adrenalina, né? Aí você fica depressivo. Exatamente. Você tem aquele ataque de pânico e tal, beleza. É, mas naquele trauma, momento você tá reencontrando trauma, sua né? esposa, reencontrando Primeiro sua momento, família, cara. exato. E ele mesmo, ele dá uns toques, né? Ele fala, agora eu tenho que ir. E aí, quando é a primeira vez que você assiste, você fala, que filho da mãe, ele vai de Vai novo. Pai abandonar de de novo a merda, né? família? Sério, mano? Pô, mas sério que você tá com tanto trauma pós-guerra que você não pode nem ficar com eles aqui, nem que você fique na cama aí já é melhor, pelo menos as crianças estão com você. Cara, Exato. filho da mãe, que não sei o que não, mas eu preciso ir. Caraca, o maluco vai comprar cigarro de novo mesmo. Beleza, né? Mas aí, cara, na verdade não, né? Ele tinha que ir, porque ele tinha que voltar pro plano dele. É isso, por isso ele tinha que ir. Aí você assim, fala, caralho. Que atuação das crianças, né? Não, demais. As crianças estão muito bem. A menina, aquela coisa que a gente fala do show don't tell, né? Da coisa, né? De você mostrar, não precisa dizer. A menina, você vê que a mãe tem uma preferência pelo filho, né? A menina é meio relegada ali. E aí, ela vive falando dos fantasmas, a mãe não acredita, até o momento que a mãe passa a acreditar, porque houve barulhos, aí ela pergunta, você os viu passar por aqui? A menina não fala nada, ela só dá um sorrisinho de canto de boca, cara. Entendeu? Eu achei aquilo ali muito bom, né? E você conseguir extrair isso de uma criança, né? É muito bom ali, cara. É muito bem feito ali, cara. Eu acho sensacional ali, do jeito que é montada aquela mise-en-scène da cena ali. Uma coisa também muito interessante, que a gente vai ver isso lá no Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Então, pô, você tem isso lá no filme, que é a coisa aquela imagem etérea que parece um sonho, que parece uma coisa meio do além. Às vezes ele explora isso daí nas imagens do filme, e aí ele utiliza uma coisa que, se você não utilizar bem, é considerado como um erro de fotografia, que é o que a gente chama de foco doce, que é quando você deixa a coisa assim um pouco embaçada, né? Tem algumas cenas que ficam um pouco embaçadas, parece um sonho e tal, porque, cara, ela não está ali né, em vida, ela já morreu. Então ele te dá umas pistas até com as imagens, só que a gente não repara no foco doce, não repara em nada, porque a gente está entretido na história. É isso que um bom roteiro faz, você fica tão amarrado com a história que você acaba não reparando nas pistas que ele vai te dando. Isso é, cara, quem quer fazer um filme de mistério, cara, isso aí é um prato cheio, né? O cara consegue te driblar todo mundo e você não percebe. Isso é muito bem feito, cara, é muito bem feito, tanto tecnicamente quanto narrativamente, né? Ele é o casamento perfeito ali das duas coisas que são primordiais no filme, né? E o Amenábar consegue entregar tudo aqui nesse filme, cara, é impressionante. Inclusive a trilha, o cara faz a própria trilha, cara, isso é muito foda.
E é muito doido como também eu acho que os criados, eles trabalham muito bem, sobretudo a senhora Hughes, né, cara? Eu acho que essa atriz, ela manda muito, cara, porque ela chega com uma ternura, tal, não, imagina, né? Eu vou cuidar e vai fazer um chazinho e... você me permite chegar mais perto de você, tal, aqui pra ficar na lareira? Muito obrigado. Aí daqui a pouco ela já começa a ficar sem paciência, né? Já meio sem paciência, já fala, o que você fez com ela, tal, com a menina, e não sei o que, né? Ela já, você vê que ela já muda o tom, a situação. Ela vai mudando o tom ali, sabe? Tem uma transição muito bem feita, um desenvolvimento. E aí você fala, sabe o que a essa câmera mulher tá faz? armando, entendeu? Sabe o que a câmera faz? O começo da conversa, a conversa tá em plongé, que a empregada está em posição inferior. Sim. Quando ela tem essa mudança de chave que você falou, ele vem num contra-plongé. Aí ela já fica gigante. Ela fica muito maior do que a Nicole Kidman, do que a Grace. E agora eu queria fazer um questionamento a vocês. A gente falou sobre a questão do pai. Eu reparei que tem alguma coisa parecida com outro filme que a gente gosta muito e que inclusive tem um episódio do Cashback, que é o Show de Truman. Tem um momento do Show de Truman que o Truman começa a reparar nas coisas que estão acontecendo, ele fica tentando fugir da cidade. Não é verdade? Só que aí tem uma limitação e tal, ele não consegue porque é tudo limitado ali, começa a acontecer um monte de coisa. E aí o que o personagem do Ed Harris, né, que é o deus ali da situação, o que ele faz? Ele coloca o pai dele de novo na situação. O pai dele volta à série, né? E aí ele decide não sair, porque, meu pai voltou, agora eu quero ficar com meu pai. Aqui, o Amenábar, ele faz a mesma coisa. Não é verdade? Porque quando eles tentam sair, até o Tuttle fala com a Berta, ele fala, cara, se ela sair daqui, como é que vai ser? Aí ela fala, não, vai ser dado um jeito. E aí... Não vai muito longe com essa névoa. O que acontece? Deus, né, entre aspas, manda o marido dela, que é muito parecido com o que acontece no Show de Truman, cara. Achei Vindo isso da genial. névoa, né? Da mesma coisa. A mesma coisa. Ele vem, ele aparece, ele evita que ela vai, legal. Aí ela volta na hora, ela muda inclusive todo o tom, pra ela não tem mais nada, não tem problema mais nenhum, não tem mais fantasma, tá tudo bem. E ela muda o tom completamente, né? Isso é maravilhoso. Você tava comentando, Rodrigo, dessa mudança de figura da empregada, né, da principal ali, da criada. O Edu caiu. Voltou. Uma coisa que eu acho, uma cena que eu acho muito legal, cara, que pra mim, a primeira vez que eu assisti foi o que bateu o pé, que, mano, os criados são um problema. Se eu tinha dúvida até esse momento, esse é o principal, que é a cena do remédio de enxaqueca. Que ela senta na mesa, ela fala, o que é isso aqui? Aí, é aquela coisa do posicionamento de câmera de você tá construindo uma vilã. A câmera tá de trás, ela só dá uma olhadinha assim, pá. O seu remédio de enxaqueca. Aí ela ainda mostra a cápsulazinha. Né? Aí ela, eu preciso ficar um tempo sozinha. Ela, tá bom. Guarda as coisas e vai embora, super cínica assim, né? Tchau. E aí a próxima, ela joga fora o comprimido, né? Obviamente, porque ela tá num receio lascado ali. Toma água, e aí na próxima cena ela tá num breu, assim, do lado de uma coluna de madeira num breu, e a criada tá com a filha dela, assim, levando pra luz. Cara, é um simbolismo, uma fotografia super simbólica, porque ela tá completamente no escuro e a criada levando a menina pra luz ali do quarto, cara. Muito bacana, muito bacana. Pô, que esmero, que mensagem, sabe? Muito top, velho. É muito bem feito, cara. Agora, uma das cenas mais aterrorizantes é da menina com a roupa de comunhão, né? Vamos ser sinceros, da velhinha ali. No cinema, eu me caguei todinho nessa cena. Me caguei todinho. Aquela velha é assustadora demais. Ela é. Não tem como. O terror é ali. O terror é ali. Inclusive tem um único jumpscare no filme. É naquela cena. É verdade. Quando ela olha pra... Cara, e é aterrorizante a imagem da velha falando com a voz da criança. Isso é terrível. Isso é terrivelmente assustador. É uma parada, assim, grotesca. É muito gráfico, né? Tem uma entrevista que o diretor fala que ele não queria usar computação gráfica, né? Não queria nada muito gore, não queria cena de sangue nem nada do tipo. E aí ele opta por essa cena que pra mim, cara, assim, é bizarríssima. Cara, mas você vê que, assim, eu acho que os melhores, não sei se os melhores, mas acho que os grandes filmes de terror e tal são esse terror que mexe com o seu psicológico mesmo, né? Que não fica tão evidenciando, né?
algumas vezes o gore, ou até o mesmo o jump scare, ou sei lá, né? A gente acaba achando até às vezes graça, né? De alguns filmes assim, é muito exagerado. Cai pro slash. Terry Fear, você começa tipo, você fala, mano, é engraçado. Chega a ser até um pouco engraçado o slash, né? Exato. Né? O Jason, você começa até a torcer pro Jason, né? Esses idiotas aí, vai Jason, não, pega esse cara. Agora, que legal, o Jason vai pegar esse cara. Agora, aqui não, aqui a gente tem a questão psicológica muito forte, você é muito levado por um caminho, assim, sabe? Não, você tem que ter receio dessas pessoas, alguém vai aparecer naquele canto escuro ali, porque é uma coisa muito esfumaçada, né? Uma coisa muito... Quem edita um pouco fotografia, né, vai ter aquela vinheta, né, que fica só no foquinho ali e ao redor tudo escuro. Então você vai muito para um lado e daqui a pouco, não, cara, você é o fantasma junto com essa galera, você é uma assombração junto com essa galera. Aí você fala, caraca, isso é muito legal desse filme, cara. E o maior drama do personagem da Nicole Kidman, quando ela descobre, né, não querendo me adiantar muito, mas quando ela descobre que ela é um fantasma, né, que tá presa no tempo, é que ela não pode assinar o Cashback Gold, cara. Você acredita nisso? É o maior drama da vida dela. É verdade. É saber que, caramba, eu tô presa num mundo onde eu não posso, cara, fazer parte do melhor grupo, entendeu? Até porque, John, em 1945 não existia cashback, cara. Tempos sombrios. Tempos sombrios, cara. Nós nem Catarse. Nem Catarse. Nem Catarse, nem não nada, tinha cara. Pix, não tinha Hitler nada. ainda tava vivo, né? Hitler ainda tava vivo. Olha só, tempos sombrios. Eu vou te falar. Mas, Edu, diga pra mim, a pessoa quer fazer parte do Cashback Gold. O que é o Cashback Gold, cara? Muito fácil, muito fácil. É o nosso clube de assinantes, já tem bastante tempo. E se você quer assinar o Cashback, é o melhor momento, porque o Cashback está fazendo aniversário daqui a pouquinho, dia 2 de setembro, o Cashback completa 4 anos. A gente quer um presentão aqui de vocês, tem você como assinante aqui do Cashback, e é molinho de assinar. E tem as vantagens ótimas, que você entrou no Cashback, você já escolhe um episódio. Os outros não vai ter como, né? Porque já lançamos aqui. Mas, cara, você vai poder escolher um episódio aí do filme que você quiser, seja bom ou ruim, a gente vai falar sobre o filme com todo respeito ao filme que você escolher, mas é só ir lá no catarse.me/cashback, a partir de R$5 mensais, no cartão de crédito ou no boleto bancário, você assina e você passa a ser feliz. Fica sabendo sobre os bastidores aí de cinema, fica sabendo sobre as cabines de imprensa que a gente frequenta, eventos, a gente esteve no evento do Superman, já estivemos no evento do Deadpool e Wolverine, né? Estivemos na coletiva de imprensa da Viola Davis lá atrás, né, da Mulher Rei, então a gente está sempre nos melhores eventos aí. Do Ainda Estou Aqui, o Nicolas esteve lá, né? Filme ganhador do Oscar brasileiro, estivemos lá na primeira exibição do Ainda Estou Aqui no Brasil, Cashback estava lá, né? E aí você assina molinho, R$5, menos que uma Coca-Cola, mas aí você fala, Edu, mensal não dá. Tem como ser de outra forma? Também tem. Assina pelo Pix, no pcashback@gmail.com e seja feliz eternamente, mais do que a Grace. E muito mais. E deixe os outros pra lá. Venha com a gente. Que isso. Que matou no demais, peito, né? E finalizou com um golaço. Tá demais, né? É isso. Mas continuando o papo aí que a gente tava conversando, realmente é uma estrutura diferenciada. Eu concordo com o Edu nesse aspecto. Eu ainda prefiro o Sexto Sentido por outras questões. Mas esse filme, ele tem... Tá mutado, Edu. Acho que você tá mutado. Eu acho que se a gente desse nota aqui, acho que seria os dois nota 10, assim. Sim. Verdade. É questão de gosto por um, por outro. Né? Gosto mais de um, de outro, mas acho que em matéria de excelência são dois filmes assim, primorosos. São muito bem feitos, cara. Muito, muito bem pensados. Eu acho que essa é a questão que a gente sempre vem falando, desses detalhes, essas coisas, é você realmente pensar no que você tá produzindo, no que você tá fazendo, do que você tá construindo dentro de cada cena. E aqui ele consegue fazer isso muito bem. E agora, John e Rodrigo, outra coincidência. A gente falou aqui do Clint Eastwood por causa do Amenábar ser compositor, roteirista e diretor, né? E aí a gente fez recentemente um episódio de Sobre Meninos e Lobos. E a gente destacou uma cena final em que temos o que a gente chama de cross-cutting, que é, né, a montagem paralela em duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. E esse filme aqui tem um cross-cutting que é espetacular, que é a cena em que a Nicole Kidman descobre as fotos e aí vê a foto do trio
criados. E a foto não, e a hora que as crianças descobrem o túmulo. Acontece ao mesmíssimo tempo, cara. É muito bem feita essa montagem paralela ali, cara. É assim, né? Chuchu, beleza. E lá no Sobre Meninos e Lobos também tem um cross-cutting fantástico. No final do filme também. Então, cara, vai terminando ali, se encaminhando pro final de uma forma assim, cara, espetacular. Porra, foi uma delícia assistir esse filme de novo, já com um pouquinho mais de conhecimento sobre cinema, cara. Você vê tanta coisa bem feita, tanta coisa pensada por esse diretor que torna o filme ainda maior do que ele já era. Aí ele continua mexendo com o seu psicológico, né? Porque a menina, ela, beleza, a velha tranquilo, ela vê o Victor tranquilo. E por que quando ela descobre que os três são... E aí você acha, ferrou, eles são os fantasmas. Por que ela, com eles, ela tem medo? Não, vem aqui e tal. O irmãozinho dela, ela vira até... Não para de zoar o irmãozinho dela. Vem aqui. Você fala, pô, mas peraí, ela já tá acostumada a ver tanto fantasma, né? Aí você fica pensando, pô, mas peraí, tá cheio de fantasma essa casa, essa mulher tá ferrada com esses filhos aí. Tal. Cara, é muito louco, ele vai até o final né? Mexendo com o seu psicológico. Até você chegar naquela mesa branca lá. Né? Tá lá, que é cara, muito foda também. Muito. Cara, e aí é outra parada também que eu acho que é muito bem feito. E ele dá um quesinho a mais no sexto sentido, que é o quê? Não é você revelar o plot e acabou, é isso. Caramba, é sobre isso, acabou o filme. Não. Tu ainda tem outra cena que eu acho fantástica, que é ela abraçada com as filhas e recapitulando todas as porcarias, que ela fica repetindo, então fui eu que puxei o gatilho, eu coloquei a gente nessa situação. Sabe, essa situação de realmente cair a ficha, essa cena é muito bacana, porque assim... beleza, ela descobriu isso agora, ela viu isso agora, ela é o fantasma, eles são os problemas, né? E agora, sabe? O que ela vai fazer? E você vê realmente uma cara assim de perdido, sabe? De ser humano completamente perdido, abraçando as crias dali e falando, não, essa casa é nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Ela faz tipo lá, eu brinquei na abertura dos Fantasmas Se Diverte, mas ela faz mais ou menos o que o casal faz nos Fantasmas Se Diverte. Não, agora a casa é nossa e dane-se. É isso, beleza. Tipo, agora a casa é nossa, e aí, cara. Ou seja, o problema não acabou. Ela continuou, ela agora é um espírito ali, cara, né? Agora ela é ruim e ela sabe, né? É ruim agora ela ela sabe. Agora ela é realmente uma assombração. Exato, agora ela assumiu mesmo a posição de assombração e não resolveu nada ali da questão, nada é resolvido. E aí tem uma coisa genial também que a gente repara, a neblina acaba. Cadê a neblina? Não tem mais neblina, o sol abre, né? Você vê quando a família tá indo embora, o Victor olha lá pra cima, tá um sol. Tudo. Tá um sol que a gente não vê claro, o filme inteiro. Não tem aquele fog, né, que a gente brinca, o fog londrino lá, não tem mais, né? E aí termina dessa forma assim, brilhante, cara. O cara, porra, ele matou a pau, ele gabaritou nesse filme. Cara, sem brincadeira, eu não consigo ver defeito nesse filme, cara. Eu não consigo ver defeito nesse filme. Ele é perfeito, cara. Ele é perfeito, ele é muito bem feito. Né? E até ela e os criados começam a viver bem, né? Aí, posso fazer um chazinho? Então, por favor. Acabou os problemas ali de convivência. Agora nós é ruim mesmo e acabou, tá ligado? A gente é tudo fantasma, vamos viver bem. E aí a gente finalmente conhece o Victor, né? Aí no finalzinho a gente vê o menininho olhando pra janela e tal. Fala, pô, menino bonitinho. Na verdade... com a roupinha, né? Todo chupa-cabrazinho, né, cara? Todo bonitinho ali, bicho ruim do caramba. Isso. Bom. Achei que termina de uma forma, assim, sensacional. Né? É o tipo de filme que você assiste uma vez e você não esquece mais, cara. Você não, é verdade, cara. Com ele na memória. É aquele filme que você indica. Aliás, a gente indica, Amazon Prime, vocês vão assistir esse filme. Quem tiver Amazon Prime vai poder assistir esse filme. Se não Quem tiver não tiver métodos Amazon alternativos... Prime, Castback Gold. R$5. A gente presta o DVD. A gente presta o DVD. Eu tenho o DVD mesmo aqui. Os Empoeirados do Edu. Olha aí, exato. Esse filme aí, que maravilhoso aí. Maravilhoso. Foi muito bom a gente ter escolhido esse filme pra falar. Eu comento sobre ele há muito tempo com vocês. É verdade. E vamos trazer aí. E a gente tem que pensar no qual vai ser nosso episódio de aniversário. Tá chegando. Aliás, duas comemorações, porque é episódio de aniversário e Cashback Hype número 200. Olha esse aqui é o número, se eu não me engano, é o 198. 198 ou 197, eu acho que é 198.
Caramba, é muito vamos programa, fazer hein? assim, vamos fazer assim. Você que está nos acompanhando até agora, coloca no chat, se você for Cashbacker Gold, coloca lá no grupo do Telegram, qual que você acha que deve ser o episódio. São dois, o episódio de aniversário do Cashback e o número 200 do Cashback. Ainda Porque tem o do meu aniversário, esse o aí 100, eu mas esse é seu. reserva a né? escolher. Eu Edu escolhe. O Eu vou 100 escolher o filme do Chaves. É isso. Faz é isso. comigo não. O 100, o 100º episódio do Cashback foi sobre Tubarão, porque a gente sempre tem essa veia, né, do blockbuster, por mais que a gente ame também o cinema na amplitude ali, a gente gosta do Tive hype uma culpa, do né? blockbuster. Tive uma culpa nisso aí. Exatamente. E aí a gente trouxe Tubarão pro episódio de número 100. Então, nessa veia, eu quero que você deixe a sua opinião. Qual que deve ser o episódio de aniversário do Cashback e o de número 200? É uma boa que a galera já nos Caramba, hein? ajuda aí. É isso Puxa aí. vida. Boa ideia, John. É isso. Gostei, Fechamos? gostei. Fechamos. Beleza, Com então, chave de galera. ouro. Maravilha, Filmaço. filmaço. Massa, esse que dá gosto de conversar sobre, né? Uhum. Vale muito a pena aí. É, E pra cara, quem nunca assistiu, cara, filme você não sabe bom, o que cara. Filme bom, filme inteligente, filme que faz você se surpreender, filme que te prende, que te... Oh, cara, que filme bom, Maravilhoso, cara. maravilhoso. Como é bom. Como É bom isso. ver filme bom. Muito obrigado aí quem ficou com a gente aí até o final aí. Valeu. É isso aí, galera. A gente se vê semana que vem, então, com mais um Cashback Hype, seu programa favorito sobre cinema. Valeu, tchau! Tamo junto, valeu.